no Facebook, no Telegram, no YouTube. Muito, muito, muito obrigado. No Instagram, muito obrigado. E muito em breve nós teremos já as mensagens em francês. O Senhor também quer alcançar os franceses. Então, peço oração. Esse mês, agora, creio que na primeira semana, já vamos ter mais os canais em francês e as mensagens também para alcançar esse povo no poderoso nome de Jesus. Hoje, o tema da nossa mensagem é muito significativo. A obra feita para Deus no átrio exterior. Nós temos o átrio exterior, o lugar santo e o santo dos santos. Apenas como introdução, no átrio exterior estava todo o povo, as 12 tribos. Eles se reuniam ali. Mas ali fora estavam os levitas trabalhando muito, oferecendo todo aqueles sacrifícios. Aquele trabalho exigia muito suor. Eles estavam sempre suados, sempre sujos, sempre cansados, porque eles trabalhavam muito, matando animais, cortando animais, sacrificando animais. A coisa era muito grave, não é verdade? Eles trabalhavam muito, exigia muito suor, muito suor. Mas na segunda parte, o lugar santo, você não tem mais os sacrifícios de animais. Você tem um grupo de pessoas, os sacerdotes, que entram ali para trocar os pães da preposição. Segundo, ele precisa acrescentar azeite no candelabro e cortar os borrões que queimaram. E também eles podem ir ao segundo altar de incenso e queimar incenso para Deus. Já é um serviço que não exige suor. E é menos pessoas que entram. Mas o terceiro lugar, o Santo dos Santos, apenas naquele tempo um homem, o sumo sacerdote, ele somente podia entrar uma vez por ano para oferecer algo para Deus. Mas mesmo assim, ele tinha que fazer as suas ofertas antes de entrar, por ele e pelo povo. Ele tinha que oferecer sacrifícios por ele e pelo povo. Então você vê 3 etapas. O átrio estava todo o povo. Era uma obra para Deus. Era uma obra feita para Deus. Mas aonde Deus estava? Deus estava no Santo dos Santos. Você percebe? Lá era a habitação. Lá era o lugar da glória. Então toda aquela obra lá fora, feita com suor, toda aquela obra feita para Deus, o Senhor estava lá dentro. Quando olhamos nos nossos dias atuais, a pergunta é: que tipo de obra está sendo feita para Deus, segundo aonde essa obra está sendo feita para Deus? Se esta obra está sendo feita no átrio exterior, ela não serve para o propósito pelo qual nós nascemos, pelo propósito pelo qual nós estamos nessa terra. Nessa introdução, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e das senhoras para perceber que esse tipo de obra exige muito labor, exige muito cansaço, suor, fadiga e vai envolver muita gente. Mas o resultado dessa obra é em 1 Coríntios 3, a partir do versículo 12, 13 e 14, é uma obra palha, feno e madeira. Eu gostaria então que lêssemos esses versículos inicialmente. 1 Coríntios, abram comigo, capítulo de número 3,
Ainda estamos em nossa introdução. Eu leio com os senhores o versículo 12 a seguir. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, são 3 tipos de material: ouro, pratas e pedras preciosas. Esses são os primeiros materiais. Mas segue: madeira, feno e palha. Mais 3 tipos de material. São 6. 3 estão em uma categoria e 3 em uma segunda categoria. Madeira, feno e palha é um material que dá muito volume. É muito volume. Mas, se você colocar essas 2 categorias de material junto e colocar fogo, qual dos 2 vai ser aprovado? A madeira, o feno e a palha vai queimar rapidamente. Isso representa a obra que os cristãos estão fazendo hoje. Mas se você coloca o fogo no ouro, na prata ou nas pedras preciosas, o que vai passar? Muda completamente. O ouro, quanto mais fogo, mais ele fica puro. A prata, as pedras preciosas, nós vemos uma obra da Trindade ali. Nós vemos como que o Pai trabalha para nos colocar dentro do Santo dos Santos. E isso é muito significativo. O ouro representa Deus. Ele é único, ele é puro. Não há mistura nele. A prata representa o Filho de Deus. Era com prata que no Velho Testamento se comprava um escravo, com preço de prata. E nós somos comprados como escravos para servir o único Senhor. E as pedras preciosas representam a obra transformadora do Espírito Santo. Como que o Espírito Santo trabalha para nos transformar. É como você vê, eu gosto muito desse exemplo, uma pérola sendo trabalhada dentro de uma ostra, de um pequeno grãozinho de areia, que a ostra no fundo do mar, ela pega, solta aquela secreção, traz o grãozinho para dentro dela. E pouco a pouco ela vai trabalhando aquele grão de areia pontudo, que machuca, que fere, ela vai transformando aquele grão de areia em uma pérola linda e maravilhosa, cheia de valor. Essa é a obra do Espírito Santo. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo envolvidos para produzir em nós os reis e os sacerdotes. Mas quando olhamos na nossa situação atual, como eu posso dizer que o que eu estou fazendo está dentro do Santo dos Santos? Como eu posso saber que o que eu faço está na presença de Deus? Como eu posso garantir que o que eu estou fazendo não está no ato exterior? Eu sigo com o versículo: se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Então, nós vemos aqui, o momento é grave, o tempo está acabando, nós sabemos que o arrebatamento vai acontecer, e eu já não tenho direito de errar. Eu não posso errar mais. Você não pode errar, porque é justamente em uma das nossas falhas o arrebatamento acontece e nós perdemos tudo. E se perdemos o arrebatamento, perdemos tudo. Nós vamos cair para aquela dispensação do sangue, a dispensação da ira de Deus, do juízo de Deus. E ali, somente agora, se tornando a própria oferta, sem o Espírito Santo, sem a igreja, sem a ajuda, agora se tornamos um homem, uma mulher, uma família que está à mercê das mãos do anticristo.
Hoje eu espero ajudá-los de uma maneira muito importante. Primeiro, eu quero mostrar aspectos negativos, mas vou mostrar positivos. Quem é você? Você precisa saber quem é você, que tipo de ajuda Deus está preparando para colocar você e a sua família dentro da eternidade. Deus não nos deixaria sozinhos nesse momento. Um momento crítico, muito crítico. Vamos começar então vendo a importância da nossa realeza. Quando olhamos para a família da Inglaterra, a rainha morreu. Então, o primeiro sucessor é o seu filho mais velho, e ele já assumiu o trono. Mas no reino de Deus não é dessa maneira. No reino de Deus, nós temos um rei que nunca vai morrer, e o seu trono nunca vai ser passado para outra pessoa. Segundo, o seu trono é eterno. E terceiro, ele colocou, por meio do seu Filho Jesus Cristo, a sua vida, que entra em nós pela fé e regenera o nosso espírito humano, para nos tornarmos estes reis, para governarmos com ele um período de 1000 anos e depois na Nova Jerusalém por toda a eternidade. Então nós somos pessoas extremamente importantes. Nós somos pessoas muito, muito importantes. Como fazer para que você consiga entrar nos 1000 anos como rei? Você acha que você vai conseguir se tornar um rei sozinho? Não é como a coroa da Inglaterra. Não é daquela maneira. Você crê que para ser um rei, nesse momento crítico, você já tem você já nasceu como rei, mas agora, nesse momento tão crítico, você crê que você vai conseguir entrar tão facilmente no céu e depois você vai entrar para governar o reino de Deus? Eu quero pedir para, se puder fechar o microfone para mim, eu agradeço muito. Muito obrigado, viu? Para que eu não me desconcentre aqui, se vocês manterem o microfone fechado, eu agradeço muito. O que eu tenho para entregar para vocês é muito sério e eu não posso me desconcentrar. Eu agradeço muito. Muito obrigado. Nós não vamos conseguir entrar de qualquer maneira. Nós precisamos de ajuda. Nós estamos vivendo em uma geração que se tornou carne. Nós estamos vivendo em uma geração que tem problemas graves de conduta moral. Uma geração que tem problemas graves de depravação. Uma geração que tem problemas graves de rebelião. O espírito, a alma e o corpo se tornou carne. E eu posso afirmar para os senhores que nenhum de nós escapou. Nenhum de nós conseguimos escapar dessa geração. Agora, Deus precisa colocar, mais uma vez, eu peço para fechar o microfone, eu peço para a sala, que estão coordenando os microfones, vocês podem fechar mais rápido para mim, está bem? Mais uma vez, peço para os irmãos, fechem os seus microfones, você vai me ajudar muito, e eu agradeço. Fique focado na mensagem, não converse, não permita ninguém conversar perto de você. Essa palavra pode te salvar. De repente, quando terminar isso aqui, você pode morrer. E você não teve tempo de se preparar. Então, não deixe ninguém conversar perto de você. Não deixe ninguém tirar a tua atenção. Não faça isso. Vamos então fazer oração. Senhor, em nome de Jesus,
Que o Senhor possa repreender toda obra maligna, Senhor. Eu preciso entregar essa mensagem. Eu preciso me concentrar, Senhor. Senhor, usa o teu corpo para esmagar Satanás. Usa o teu corpo para destruí-lo, Senhor. Senhor, o Senhor é o cabeça. O Senhor é o nosso capitão, o nosso general, aquele que saiu à nossa frente. O Senhor nunca perdeu uma batalha. E o Senhor enviou 2 guerreiros para nos ajudar. Nós não estamos sozinhos. Usa essa palavra para causar um grande prejuízo no reino das trevas. Oh, esmaga a cabeça da serpente. Oh, causa, Senhor, um pânico em Satanás. Obriga-o, ele, a nos soltar. Obriga ele a recuar. Libera do Senhor. Libera do Senhor para nos prepararmos para o nosso reinado. Conduza-nos em segurança para a eternidade. No poderoso nome de Jesus. Amém. Abram comigo as suas Bíblias. Vamos começar então. Já terminamos a nossa introdução. Vamos começar então com Mateus capítulo 5, por favor. Talvez eu não vá esperar vocês por causa do tempo. Mateus, o capítulo 5, o versículo 5 fala assim: Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Então, esse herdar a terra não é para viver aqui por toda a eternidade, que lugar maravilhoso, que bom, não é isso. Gênesis capítulo 1, Deus criou a terra, e Apocalipse 21, Deus criou um novo céu e uma nova terra. Então, essa terra da qual vivemos, essa terra vai ser totalmente destruída. Herdar a terra está relacionado com os 1000 anos somente. Depois do arrebatamento, nós vamos ter então mais 7 anos. E quando terminar os 7 anos, nós vamos ter então na terra o reino milenar, que vai ter uma duração de 1000 anos. Em outras palavras, depois do arrebatamento, a terra somente vai ter mais 1007 anos. Então, herdar a terra aqui está relacionado em herdar os 1000 anos. Herdar o período do reino. Estar ali, governar ali, administrar ali, ser um rei com Cristo ali. Abram comigo mais um versículo, Salmo 115, o Salmo 115, versículo 16, por favor. Esse é um versículo que eu aprecio muito, muito esse versículo. Tem me ajudado muito o Senhor com esse versículo. Salmo 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então, mais uma vez, ele está afirmando que os filhos dos homens, esses reis, vão herdar a terra pelo período de 1000 anos. Já não mais nesse corpo físico, já não mais nesse corpo frágil, esse corpo terreno, caído, mas em um corpo glorioso, um corpo igual ao corpo de Jesus Cristo, um corpo incorruptível, onde não há mais a natureza pecaminosa, não há mais a morte. É um corpo totalmente cheio de Deus, um corpo totalmente cheio da presença de Deus, um corpo totalmente santo que nos capacita a nos mover de uma maneira tão maravilhosa. Essa promessa para os reis olha sempre para o seu futuro. É isso que Satanás quer destruir. O nosso passado, nós já perdemos muito. Satanás, temos que admitir que ele nos venceu muitas vezes. Agora, ele não está preocupado com o nosso passado, mas com os dias que nos restam nessa terra. Se ele conseguir enganar um rei que está nessa sala ou que está nas redes sociais, ele vai ter uma grande vitória. Vejam, se ele nos tirar do arrebatamento por causa do pecado,
da conduta moral ou da rebelião, por amar as cobiças, amar ao mundo, ele não quer dizer que ele tirou a nossa realeza, não quer dizer que nós perdemos a nossa realeza, mas o ranger de dentes, o período depois do arrebatamento é um período de ranger os dentes. Quer dizer que para conseguirmos entrar na eternidade, vai ser pela ressurreição, e isso vai exigir um assassinato. O anticristo terá que assassinar aqueles cristãos depois de tantas torturas. O caminho mais difícil para ser um rei vai ser exatamente depois do arrebatamento. E nós não queremos isso. Você precisa determinar na sua vida. Eu preciso de ajuda hoje, eu preciso ser salvo hoje, eu não tenho negócio com o anticristo. Por isso que essa noite é fundamental para você. Não saia, fique aí, porque tem muitas coisas que o Senhor, Ele quer nos mostrar. Um dos grandes inimigos de alguém que foi escolhido para reinar com Cristo é a carne. A nossa carne, ela é extremamente inimiga daqueles que vão governar com Cristo. Se você pega, no meu país, por exemplo, aqui há muitas nações que falam espanhol e que têm outros costumes, mas no meu país, quando você vai a um açougue ou na carniceria, você tem a carne boa e você tem uma carne que é mais dura. Então, no meu país é a picanha. Estados Unidos é um steak, mas também tem uma carne que é bem dura. Qual a diferença? Na realidade, todas são carne. E se você deixá-las fora de uma temperatura adequada, e se o sol estiver quente, em algumas horas, ela vai estar estragada. E depois vai vir os bichos, e ela vai estar podrida. Então, a carne, nesses dias, ela é tão letal, porque você vai andando na rua, e de repente você vai ver um homem, puxa, aquele homem é muito elegante, mas ele é carne. Mas você olha e veja uma mulher, uau, aquela mulher, que bonita, é carne. Você vai andar na rua e você vai ver a carne em todo lugar. Você vê uma carne que pode ser aparentemente melhor, mais cara, e uma que pode ser mais barata, mas no final todas são carne e todas com o sol fora de um ambiente adequado vai estragar. Então a cobiça, ela se manifesta exatamente na carne que aparentemente ela é mais bonita. Essa carne eu quero. Olha que carne boa. Eu me refiro tanto à carne nos açougues como às mulheres e os homens. Esse tipo de carne nos condena. É esse tipo de carne que o inimigo está investindo para enganar os reis. O lugar que foi escolhido por Deus para nós governarmos, não pode entrar a carne, não pode entrar o sangue, não pode entrar o pecado, não entra a corrupção, não entra a imoralidade sexual. Alguém que precisa governar com Cristo, ele precisa deixar isso. E por favor, compreenda algo. Não pense, quando eu chegar nos céus, eu vou ser santo. Não. Aqueles que foram escolhidos por Deus, eles já estão experimentando a santidade hoje. Eles já se separaram para Deus hoje. Eles estão fechando seus corpos hoje. Os seus corpos já estão fechados, os seus olhos estão fechados. Os seus corpos já estão mortos para o pecado. Eles vão perdendo o vigor para o pecado. A ação do pecado vai terminando neles. Não creia naquele evangelho que diz, Jesus já fez tudo. Maravilhoso, eu tenho que me preocupar agora com a salvação da minha alma. Não vou me preocupar com a salvação judicial. O Senhor já fez tudo por mim. Não creia. Quando você vai em Hebreus, 5 advertências ali mostrando
que se nós não apertarmos o passo, nós vamos ser jogados no fogo sério, e a nossa realeza vai estar comprometida. Como é que você vai negociar o seu reinado eterno por alguns míseros momentos nesse corpo, míseros momentos nessa carne, míseros momentos que ainda falta para sair daqui? Como é que você vai negociar? Você vai entregar a tua eternidade, o seu reinado. Você nasceu para ser um rei. Você nasceu para ser um rei. Agora, como é que você vai jogar tudo isso fora por causa da carne? Pela cobiça? Pelos pecados? Você não pode administrar dessa maneira. No inferno, todos ali são crentes. Todos ali oram. Não é verdade? Quando eles gritam, me dá mais uma chance, por favor, mais uma chance, eles estão orando. Mas também todos ali são crentes. Eu creio, eu aceito, mas ali é tarde demais. O Cordeiro não vai poder morrer por eles mais. Não vai ter mais sangue ali. Por isso, eles estão em um lugar eterno. Ninguém vai poder morrer mais por eles. Hoje, eu e você temos que decidir uma vida santa. O Senhor está nos chamando. Abram comigo Apocalipse capítulo 5, por favor. Apocalipse capítulo 5. São versículos tão preciosos. Vamos ler o versículo 9 a seguir. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povos e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. E reinarão sobre a terra. E reinarão sobre a terra. Isto fala de um reinado muito poderoso. Eu sei que você quer isso. Somente alguém que nasceu para ser rei, ele quer. Ele está disposto a crucificar a sua carne e a viver uma vida santa e justa. Ele está disposto a pagar um preço. Ele não está preocupado mais com nada dessa terra. Ele está planejando o seu reinado. Ele está planejando como entrar. Ele está planejando como fazer melhor. Como se submeter mais. Os planejamentos todos estão focados na eternidade. Ele não está mais planejando coisas só nessa terra, não. Ele está focado na sua eternidade. Agora, depois de apresentar quem nós somos, eu gostaria de mostrar alguns aspectos importantes que aconteceram no Velho Testamento, para depois nós vermos como Deus pode e como Deus está nos ajudando hoje para nós entrarmos nesses dias, entrarmos no arrebatamento, ganharmos a nossa realeza e o nosso sacerdócio. Primeiro, nós vimos que a Bíblia, ela menciona profetas, bem depois. Não está focando isso no livro de Gênesis, ainda que de alguma maneira se menciona, mas não é o foco ali. Quando se menciona nos Pentateucos, se menciona, mas ainda não é o foco. Porque Deus, ele tem 2 ministérios específicos desde Gênesis: reis e sacerdotes. Desde que ele criou o homem, nós temos ali esses 2 ministérios e eles percorrem toda a Bíblia. Quando Deus criou o homem e ele disse, façamos o homem à nossa imagem. Imagem está relacionada com aquilo que nós recebemos, com a vida. Nós recebemos a vida de um sacerdote, a vida de Cristo Jesus. A imagem
quando Adão caiu no pecado, o homem perdeu essa imagem, mas em Cristo Jesus, quando nós recebemos Cristo, recebemos a vida sacerdotal de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5 e versículo 9, nós temos a imagem restaurada. E a nossa semelhança muda. A semelhança está dizendo de um rei, alguém que está vindo para governar. Quando nós olhamos a vida que há em nós, há uma vida de um sacerdote. Mas quando olhamos aquilo que se manifesta na nossa humanidade, é a vida de um rei. Ele governa, ele administra, ele precisa ser firme, ele precisa expressar autoridade. Por isso que o Senhor disse, tenha ele domínio, isso é para realeza, isso é para governar, dominar, administrar. Entende? O Senhor nos escolheu para isso. A nossa vida, ela é uma vida sacerdotal, mas a expressão dessa vida é de um rei. Nós nascemos para isso. Por isso nós temos o sacerdócio santo e o sacerdócio real. Eu não vou entrar nisso. Mas o que acontece quando nós entramos em Êxodo capítulo 19, versículo 6, ali o Senhor expressa novamente, vocês serão reis e sacerdotes. Nós entramos em Apocalipse agora, capítulo 5, versículo 9, 10 e 11, e o Senhor está dizendo, vocês serão reis e sacerdotes. Esse sentimento de Deus passa por toda a Bíblia. Mas e os profetas aonde entraram? Quando os profetas realmente se manifestaram? Era desejo de Deus os profetas na terra? Quando nós olhamos reis e sacerdotes de ponta a ponta, do início ao final, nós vemos que a intenção de Deus sempre foi ter um reino de sacerdotes, aqueles que são reis e aqueles que são sacerdotes. Mas por que os profetas eles se manifestaram? Nós vamos ver profetas se manifestando fortemente. Então eles, sempre que eles aparecem na Bíblia, primeiro é porque esses reis e os sacerdotes fracassaram, caíram, estavam perdendo o seu reinado, estavam perdendo a sua realeza, estavam perdendo a sua autoridade. Estavam perdendo a sua autoridade. Nós vimos a importância do profeta. Agora veja, o profeta é alguém que fala por Deus. O profeta, ele surgiu como alguém que traz Deus, traz a mensagem de Deus. E ele se manifestava. Se você olhar, todo aqueles praticamente 400 anos do período de reis em Israel, tantos os que governaram ali em Israel, como os que governaram em Samaria, não importa, desde que depois que eles foram para o cativeiro, um grupo foi para a Síria, outro grupo foi para a Babilônia, o Senhor levantou profetas. Você vai ver os profetas vindo para repreender a realeza, para repreender os sacerdotes. Por quê? Porque eles caíam, eles fracassavam. Um dos casos que nós conhecemos muito bem, eu vou correr porque eu não tenho muito tempo e me falta muito para falar, e eu preciso ser bastante econômico nessa noite. Um dos casos que nós conhecemos muito bem é Samuel. Abram comigo 2 Samuel, capítulo 12. Aqui nós temos o profeta Natã, quando Davi cai. 2 Samuel, capítulo 12. O que aconteceu com Davi e Betseba? Davi caiu sério em um pecado terrível, muito grave, muito grave. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1, o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e tinha como filha.
Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das tuas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então, Davi, ele matou o esposo de Betseba, ele o assassinou na frente da batalha, ele mandou o seu general matá-lo, e ele ficou com a sua esposa. Ele cometeu 2 pecados graves, o homicídio e o adultério. Mas Davi era um rei e, ao mesmo tempo, ele também era um sacerdote. Porque Deus falava com ele. Ele chegou a entrar no lugar santo para comer dos pães da preposição e não morreu, todavia. Mas agora fracassou, o pecado entrou, o seu reinado fracassou. E os reis foram levantados por Deus para julgar a situação das nações, julgar os casos das nações e administrá-los, conduzi-los para Deus. Mas na história dos reis de Israel, eles cometeram barbaridades. E quando olhamos para eles, temos que olhar para nós. Agora, se nossa situação não está pior do que a deles. Irmãos, todos foram malvados. Até alguns que fizeram algumas obras para Deus, no final da sua vida, eles ainda caíram. Deus não encontrou prazer na realeza e tampouco no sacerdócio. Eles conduziram o povo de Deus, primeiro eles, depois o povo, a um profundo fracasso. E Deus sempre levantava o profeta. A importância do profeta para restaurar a realeza e o sacerdócio. Preste muita atenção aonde eu vou levar você. Então, aqui no versículo 7, então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. E ele vai falar: foi você que fez isso. Veja, o profeta precisa repreender a realeza e o sacerdócio e trazê-lo de volta ao arrependimento. Preste atenção. Davi, no Salmo 51, depois dessa repreensão, ele vai se arrepender. Os reis que se arrependiam, eles eram salvos por Deus. E Deus mantinha a aliança com eles. Mas os reis que todavia não se arrependiam, hoje já estão no inferno queimando. E eu não quero vê-los naquele lugar. Entende? Então o profeta trazia a mensagem para arrependimento. Eu pergunto a você, se não tivesse os profetas naquela época, levantados por Deus, o que seria com os reis e os sacerdotes? Deus não teria mais ninguém na terra. Os profetas se manifestaram na terra com a função de salvar o reinado, de salvar a realeza e o sacerdócio. Todo o Velho Testamento, eu não vou ler aqui tantos versículos, que vai mostrar os profetas vindo falar com os reis. Agora, chegou no Novo Testamento, estou já correndo, abram comigo Efésios, por favor, Efésios capítulo 5, eu quero aqui agradecer mais uma vez a presença de todos vocês que estão conosco nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, aqui conosco também na sala do Zoom, muitos irmãos, deixa eu ver aqui, uau, muitos, muito obrigado, tantas famílias aqui na sala do Zoom também, muito obrigado. Deus nos uniu aqui para nos mostrar a importância do nosso reinado e como nos preparar para entrar, a ajuda que Ele nos deu. Sempre que você estudar o Velho Testamento, olhe para a sua vida, olhe para o seu ministério. Aqueles reis do Velho Testamento, eles representam exatamente cada um de nós. A queda, a carne, a corrupção.
eles tinham dificuldade em serem fiéis a Deus. A mesma coisa nós. Irmãos, eu posso dizer que mais de 95% dos cristãos não conseguem entrar no arrebatamento. Não vão conseguir. Abram comigo Efésios capítulo 4. Eu gosto muito do versículo de número 11. Fala assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. E outros, eles não chamam, eles não querem ser chamados de pastores, de mestres, de apóstolos, de profetas, de evangelistas, eles só querem ser chamados de irmãos. Mas todos estão no mesmo grupo, porque há ambição por liderança também entre eles. Esses homens que foram levantados por Deus, depois que a igreja foi gerada em Atos capítulo 2, eles foram levantados por Deus, estabelecido por Deus, número 1, para conduzir aqueles que foram eleitos e escolhidos para o arrependimento dos seus pecados. Número 2, eles foram escolhidos para repreender o pecado. Número 3, eles foram escolhidos para ajudar os filhos do reino que vão entrar para governar os 1000 anos a viver uma vida santa. Número 4, esses homens de Efésios 4:11 foram levantados por Deus como homens dons para conduzir a igreja para a eternidade. Mas quando olhamos a nível mundial, o que aconteceu? Uma queda terrível. O amor ao dinheiro, que é o corpo de Lúcifer. As cobiças e o pecado foram alguns dos itens que destruiu esses homens dons. Destruiu essas mulheres dons. E a divisão, a ambição, a falta de cruz, a falta de se humilhar, a manifestação do orgulho, a manifestação do ego, destruiu esses homens dons. Agora, estes homens dons, que estão em toda a terra conduzindo os filhos de Deus, a minha pergunta é: esses homens que caíram, como todos os reis do passado caíram, eles estão conduzindo o povo de Deus para onde? Para o átrio exterior, para ficar ali? Para o lugar santo ou santo dos santos? Nós só podemos levar as pessoas até onde nós fomos. Se você não tem experiência do santo dos santos, você não pode levar alguém para lá. Então, quando a Bíblia mostra, leiam comigo, por favor, Hebreus. Eu gosto muito desses versículos, eu creio que você também vai gostar, porque eles são tão profundos. Hebreus capítulo 9, versículo de número 1. Deixa eu ver o meu tempo aqui. Não, eu não vou conseguir, por causa do tempo, abrir do versículo de número 1 de Hebreus 9 até o versículo 5. Oh, irmãos, nós temos que dar uma mensagem somente nesses versículos. Aqui vai mostrar como que nesses dias o Senhor preparou alguém. Não se preocupe, não fique preocupado. Como é que eu vou então conseguir entrar para ser um rei? Eu vou ser um rei como? Como é que eu vou entrar nos céus? Eu estou vendo que no Velho Testamento, quando esses homens caíam, os reis e os sacerdotes, Deus levantava os profetas. Mas e no Novo Testamento? Deus levantou esses homens dons na igreja. E se eles caíram, Deus então perdeu tudo? Deus não vai fazer nada? Qual foi o preço da redenção? Você acha que isso foi brincadeira? Deus vai perder a redenção? A obra que foi feita na cruz? Não, irmãos.
Foi a obra mais completa feita pelo próprio Deus. Foi um investimento muito grande para colocar dentro dos céus reis. Ele não vai perder. Eu vou pular porque eu não tenho tempo, mas eu ainda quero ler com vocês o versículo 11, Hebreus 9, 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens, já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, que quer dizer, não desta criação. 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todos, tendo obtido eterna redenção. Entrou no Santo dos Santos, por meio do seu sangue. Daqui a pouco eu quero falar do sangue, a importância do sangue. Agora, por favor, ainda o capítulo 10, vire somente a sua página, por favor. Vire a página, capítulo de número 10, versículo 19, fala assim: tendo, pois, irmãos, interpreteis para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Parece tão fácil para os reis entrar no Santo dos Santos e viver lá, mas não é fácil. Não é. Há uma luta tremenda. Há uma luta diária para que a nossa obra seja feita no átrio exterior. Para que a obra que nós estamos fazendo e o nosso viver, ele não ultrapasse o átrio exterior. Exige muito esforço, suor, exige muitas atividades, mas sem nenhuma realidade do sangue de Jesus. Para entrar nesse lugar, no Santo dos Santos, o primeiro requisito é arrependimento. Para um rei, ele começar a viver o céu na terra. Para um rei, ele começar a viver já a santidade exigida por Deus nos céus, hoje na terra. Ele precisa primeiro de arrependimento. Ele tem que entender que a natureza caída que está dentro dele, a natureza pecaminosa, quando Jesus Cristo morreu naquela cruz e derramou seu sangue, perdoou o pecado relacionado com o velho homem. Em outras palavras, aquele velho homem foi crucificado na cruz e o sangue foi liberado para perdão de pecados e para produzir a vida, mas a natureza pecaminosa, ela continua produzindo pecados. E sem o arrependimento, não há sangue para com intrepidez entrar no Santo dos Santos. Um rei que foi escolhido por Deus para governar os 1000 anos. Ele vai cometer o pecado mais grave da sua vida, e é letal, é quando ele não se preocupa em entrar ali para dentro. Satanás vai fazê-lo um homem capaz. Você pode fazer. Você sabe fazer. Eu te dei capacidade. Por que você está preocupado em entrar? Agora, quando nós reconhecemos, eu não posso, eu não consigo. Vamos ver Apocalipse capítulo 11, por favor? Eu já estou partindo para o final por causa do meu tempo. Apocalipse capítulo 11. Eu volto a dizer, a importância de vermos a ajuda que Deus enviou para nos ajudar como reis e sacerdotes a entrar. Você não vai conseguir sozinho. Não se preocupe, eu vou pedir ajuda aqui dos pastores, dos irmãos. Você não vai conseguir. É muito complicado. Nós entramos em uma geração que não tem mais jeito. Apocalipse 11. Se eu falar para você aqui desse capítulo, vamos ler primeiro, versículo 1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Versículo 2, mas deixa da parte o átrio exterior do santuário
e não meça o átrio exterior. Por quê? Porque ele foi dado aos gentios, e estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Então, o átrio exterior foi dado aos gentios. Você pode dizer, essa profecia aqui já é para depois do arrebatamento, tá certo, você não está errado. Mas eu pergunto a você hoje, de quem é o átrio exterior hoje? O átrio exterior, por acaso, quem é que está governando ali? Quem é que encabeça o átrio exterior? Aonde é que se pratica todo tipo de pecado? É exatamente no átrio exterior. Os cristãos foram enredados nesse lugar. Os cristãos amam esse lugar. Eles creem que já entraram no Santo dos Santos. Mas é no átrio exterior que nós temos a mais profunda maldição da apostasia. É no átrio exterior que nós temos a mais profunda maldição do pecado nessa geração. Os homens que foram escolhidos por Deus para conduzir a igreja de Efésios 4:11, eles estão aqui. Eles buscam o Espírito Santo, eles buscam os dons, eles buscam os milagres, eles falam das bênçãos financeiras, eles trazem muito conhecimento, mas eles estão aqui. Agora, volto a dizer, os reis e os sacerdotes, quando eles caíam, Deus permitia eles ficarem na queda só se eles quisessem, porque Deus sempre levantava os profetas. Os profetas eram levantados exatamente no momento mais crítico da história de um rei ou de um sacerdote. Era eles que falavam por Deus para ajudar aqueles homens a se arrepender e voltar para a linha central. Então, nesses primeiros 2 versículos, nós temos quem? Nós temos alguém dizendo, mede o átrio. Esse lugar, preste atenção, esse lugar vai ser complicado. Mas existe alguns que estão adorando de maneira correta. Põe eles para dentro. Veja, joga eles lá para o Santo dos Santos. Há alguns reis que estão no átrio, mas o Senhor está dizendo, eu quero levá-los. Agora eles vão sozinhos? No Velho Testamento, algum rei se arrependia sozinho? Não, ele precisava do profeta. Ele precisava do profeta. O profeta aparecia, levava-os ao arrependimento e depois desaparecia. Olha o versículo 3, Apocalipse 11:3. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras, os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos? Sim. Se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Nós estamos falando aqui, você pode dizer assim, olha, eu creio que é Elias e Moisés. Outros podem dizer, não, é Enoque. É Enoque. Se eu for ler tudo para você, você vai ver no final que realmente é Elias e Moisés. Enoque não fez nenhuma obra naquela época, mas Elias e Moisés é registrado aqui. Quem transformou a água em sangue foi exatamente Moisés, aquelas pragas, mas quem fechou os céus foi Elias. Então, nós sabemos disso, mas a questão é essa. Se alguém olhar para você hoje, você que está aqui no YouTube, você que está no Facebook, no Instagram e na sala do Zoom, e você que vai ver essa mensagem depois, porque eu sei que Deus vai levar você para ouvir porque é importante. Se um teólogo de uma linha de teologia qualquer, não importa, se ele chega em você hoje e fala, olha, esses 2 profetas, eles vão se manifestar
depois do arrebatamento, esses dois profetas, eles vão aparecer. Nós não sabemos como que eles vão aparecer. Mas Elias e Moisés vão aparecer, mas nós não sabemos como. E outros podem arriscar dizer, são dois velhinhos que vão aparecer lá em Jerusalém, mas nós não sabemos como. Outros vão dizer, eles ressuscitaram, mas nós não sabemos como. Ninguém da teologia moderna vai te explicar isso. Você não vai conseguir nenhuma explicação. Agora, se eu falar para você que eles já estão na Terra, você não vai acreditar em mim. Muitos de vocês não vão acreditar. Se alguém disser que vai ser dois velhinhos que vai manifestar lá, muitas vezes você acredita. Mas é uma teoria que não tem base. Agora, se eu falar, eles já estão na Terra, exatamente para restaurar os reis e os sacerdotes que caíram. Se você esperar a ajuda daqueles homens dons de Efésios 4, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e o mestre, eles estão precisando ser restaurados. Porque entre eles há muitos reis que precisam de arrependimento. Mas todas as vezes que estes profetas apareciam, eles vinham com uma mensagem de repreensão, uma mensagem dura. Se arrependa agora dos seus pecados. Eu pergunto, quantos reis aceitavam a repreensão? A maioria deles mandava prender os profetas, matavam os profetas. Não era assim? Eles não aceitavam repreensão. Você crê que Deus vai enviar ajuda para preparar esses reis e esses sacerdotes para entrar? E esses profetas vão vir com uma mensagem doce? Vão ensinar nós a sermos ricos na terra? Vão nos ensinar a fazer campanhas de prosperidade? Você crê que eles carregam uma mensagem do Ministério da Prosperidade? Você crê que eles vêm nos ensinar mais conhecimento? Ou para nós usarmos um véu, ou guardarmos um sábado, ou guardarmos as festas de luas novas? Ou estarmos presos a algum teólogo do passado? Não. Eles teriam que aparecer com uma mensagem extremamente dura. Você já viu o pão asmo? Ele não tem fermento, ele é duro. Ninguém gosta daquele pão. Mas aquele pão com fermento na padaria, oh, que bonito. É tão lindo, os nossos olhos querem comer aquele pão. Mas quando você vê que esse profeta, ele foi prometido e ele viria para restaurar os reis e os sacerdotes por meio de uma mensagem dura de arrependimento, muitos vão dizer, eu não creio. Eu prefiro acreditar que vão ser dois velhinhos que vai aparecer lá. Então, Deus iria perder a sua redenção? Você crê que o evangelho que está espalhado por aí hoje pode preparar reis? Quem falou para você? Quando nós olhamos para o Billy Graham, foi um dos grandes evangelistas. O seu ministério teve um grande impacto na década de 60, 70, 80, e foi. E ele salvou milhares de pessoas. Por que não dizer até 1 milhão de pessoas? É verdade. Então, as igrejas naquela época aqui nos Estados Unidos e no mundo estavam cheias. Aonde ele passava, quantas pessoas eram salvas? Mas, quando ele morreu, começou a ficar velho, se passaram tantos anos dos seus frutos. Os frutos foram ficando velhos, não conseguiram produzir outros, e ele morreu. Aqueles frutos dele já estão bem velhinhos,
outros já morreram, e os que ficaram não estão produzindo mais nada. É assim com os grupos. Quando o fundador está vivo, ele levanta muita gente. Muitos levantam muita gente. Mas quando o fundador morre, se passa 5 anos, 10 anos, vai diminuindo os frutos. 20 anos, aí você olha para trás, está só os frutos de velhinhos, porque eles não conseguiram produzir novos frutos. É assim que passa. E ainda eles entraram num outro tipo de evangelho. Ou eles partiram para o conhecimento do passado, ou eles abriram portas na parte dos louvores, para melhorar a mensagem, para atrair pessoas, para ajudar Deus na obra do átrio exterior. Todo ministério que foi fundado na terra por um homem que vai morrer, vai ficar na terra, vai ficar no átrio exterior. Ele fundou até com uma boa visão, mas no final, vai ficar. A obra feita no átrio exterior é quando os homens tentam entrar no Santo dos Santos, sozinhos. Eles que nasceram para ser reis, mas eles precisam agora de ajuda. Quando uma pessoa está doente, ela é muito obesa, e você fala para ela, você precisa perder peso. Não, eu não sou gordo. Depois ela aumenta o peso, você precisa fazer uma cirurgia. Não, eu não preciso. Mas chega um momento que ela passa mal, vai para o médico fala, você não pode sair daqui, se você sair, você vai morrer. Tem que fazer uma cirurgia. Ah, então eu vou fazer. Em alguns casos, já é tarde demais. Essa pessoa não vai sobreviver mais. Assim são os homens de Efésios 4:11, eles não aceitam ajuda. Eles acham que o que eles estão fazendo está no Santo dos Santos. Eles acham que o que eles estão fazendo está lá dentro e, na realidade, o átrio exterior já foi medido e dado para os gentios. Somente aqueles que reconhecem que precisam ajuda, Deus já enviou ajuda. Eu quero ler o último versículo, por favor. Vamos finalizar com Ezequiel. Abram comigo. Ezequiel, capítulo de número 44. Esse capítulo é, para mim, um capítulo sempre muito importante. Esse livro sempre foi importante para mim. Ezequiel 44. Sempre vejam que o Senhor, Ele preparou ajuda. Você só vai ficar de fora do reino. Você só vai perder o seu reino se você quiser. Assim como no Velho Testamento os profetas se manifestavam no momento mais crítico, Deus fez o mesmo agora. O profeta já está na terra, se manifestou no momento mais crítico para nos ajudar a voltar para Cristo, com uma mensagem dura, muito dura. Ezequiel 44, versículo 15. Eu vou ler alguns versículos. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram as suas prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, olha a palavra, se extraviaram, se desviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor. Quando um povo se extravia, então ele fala, esse outro povo vai se chegar a mim para me servir. Vamos ver mais um versículo. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e cumprirão as minhas prescrições. O que é entrar no santuário? O que é entrar hoje nesse santuário tão importante? Nós que acostumamos trabalhar e servir no átrio exterior, quando agora nós percebemos que estamos cegos, a apostasia nos cegou,
Nós estamos correndo em direção à tribulação. Fomos enredados e não temos como escapar. Aí Deus enviou ajuda e falou: não se preocupe, os reis, eu vou arrancá-los, se você quiser. Mas a ajuda não é para que você aprenda técnicas humanas, técnicas de coaching, como falar bonito, como se expressar em público. Essa ajuda desse profeta é para colocar um pano de saco em você. Você quer entrar no Santo dos Santos? Você precisa de um pano de saco. Nós somos uma geração tão pervertida, esses homens de Efésios 4:11, que a única maneira de entrar no Santo dos Santos é pano de saco. Aí você me diz, mas para aí, não é pelo sangue? Sim, mas há tantos pecados incrustados em nós, que nós precisamos trazer um arrependimento sincero diante de Deus. Você tem vergonha de usar pano de saco, e você quer entrar no céu. Você tem vergonha de se humilhar em público, mas você quer ser rei. Você acha que o que você está fazendo está agradando a Deus, mas você nunca pergunta se o Senhor está feliz com o que você está fazendo. Você não tem noção em que lugar está a obra que você está fazendo. Deus enviou alguém para nos ajudar a entrar, mas essa pessoa, ela não está trazendo uma mensagem bonita. Pela gravidade do pecado que nós todos caímos, esse mensageiro vai colocar os que querem entrar no céu de pano de saco. Você precisa aprender a se esvaziar, você precisa aprender a se humilhar, você precisa aprender a tomar a cruz, você precisa a ser obediente até a morte e morte de cruz. E isso, o seu ego, o seu velho homem, a sua carne, ela precisa se humilhar. O orgulho, quando você se veste as vestimentas mais santas. Hoje na terra, a vestimenta mais santa para um rei é o pano de saco. Quando você entrar no céu, você terá roupas reais. Quando você for governar os 1000 anos, você terá roupas reais. Mas hoje, o caminho é o pano de saco. Quer sair do átrio exterior? Pano de saco. Não, mas eu tenho técnicas, eu conheço toda a Bíblia, eu estudei aos pés do fulano, pano de saco. O pano de saco bem vestido vai destruir o seu orgulho. Não, o pano de saco é para o Velho Testamento. Os profetas também é para o Velho Testamento. No Novo Testamento não tem profeta. Então, se prepare para você ouvir essa mensagem daqui uns dias, com lágrimas, no ranger de dentes. Você vai estar dizendo, porque eu não dei crédito. Eu estou entregando da parte de Deus a palavra do Senhor para você. E eu sei que são milhares de pessoas que estão seguindo as nossas redes sociais, e eu agradeço tanto ao Senhor por essas traduções em espanhol, em inglês, em agora francês. Como eu agradeço ao Senhor. Eu estou livre do sangue de vocês. Essas redes sociais, elas vão estourar depois do arrebatamento. Mas aí já é tarde demais. Esses profetas não vieram para passar a mão na cabeça dos cristãos. Eles não estão na terra para nos ensinar como ser ricos. Eles não estão na terra para nos ensinar técnicas. Eles estão para nos colocar pano de saco, para nos fazer chorar, para nos fazer nos arrepender dos nossos pecados. Nós somos carnais, nós somos imundos, nós somos impuros, nós somos cobiçosos, nós somos cheios de pecado. Nós temos que sair dessa condição carnal. Esses profetas não vieram para nos manter no átrio exterior, como estão fazendo. Eles vieram para nos colocar no Santo dos Santos, e a única maneira não é por técnicas, não é por versículos, é por pano de saco, é por humilhação, é por arrependimento. Aleluia! Eu quero finalizar
Mateus 24:11, e esse evangelho do reino será pregado. Mateus 24:14, a toda a terra habitada para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Apocalipse 14, versículo 6. O evangelho eterno que está sendo pregado por anjos. E esse evangelho, o conteúdo é: temei a Deus. Não se engane, esse evangelho do reino de Mateus 24 é o mesmo evangelho de Apocalipse 14, 6 e 7. É o evangelho eterno. E ele não pode ser pregado por alguém de Efésios 4:11. Esse evangelho de regressar ao temor de Deus, ele só pode ser pregado por aqueles que forem enviados para restaurar o sacerdócio e a realeza. Da mesma maneira com que Deus fez no passado, Deus enviou hoje. Está na terra, não aqueles que vão se manifestar na grande tribulação ou na tribulação, já está na terra eles, para nos ajudar. Se você realmente quer entrar na eternidade, você precisa de ajuda. Você tem que admitir que você precisa de ajuda. Você tem que admitir, a sua eternidade não pode ser negociada. O tempo está acabando. Não brinque com a sua eternidade. Não brinque com a eternidade da sua família. Se você errar agora, se você tentar entrar agora sem essa ajuda, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Você precisa dessa ajuda enviada por Deus. É o seu reinado que está em jogo. Você foi escolhido para ser rei. Você não vai conseguir sair dessa condição pecaminosa sozinho. Você não vai conseguir. O mundo está pervertido. Há um mensageiro com uma mensagem tão violenta. É essa mensagem que está preparando nos quatro cantos da terra. E eu quero te alertar. Esse evangelho já está sendo pregado em toda a terra. Praticamente mais de 200 nações já estão de pano de saco. E o Senhor disse que ele vai ter vencedores de todos os povos, tribos, nações e línguas. Não se engane. Se algum grupo cristão disser para você, nós que pregamos esse evangelho, é um grupo de gato pingado, eu não sei como que vai traduzir isso em espanhol. Aquele grupinho de 10, 20, talvez menos, em 30 nações, 20 nações, aquele grupinho, nós estamos pregando o evangelho eterno. Nós estamos pregando o evangelho do reino. Que brincadeira é essa, rapaz? Para de ser brincalhão. Isso não é expressão do corpo de Cristo, rapaz. Deixa as máscaras cair. O arrebatamento vai chegar e você vai estar achando, nós estamos pregando o evangelho do reino, foi dado para nós a comissão. Em vez de vocês crescerem em número, vocês estão diminuindo. E está dizendo que vai estar pregando o evangelho eterno, o evangelho do reino. Para de ser brincalhão. São esse profeta que recebeu a comissão de trazer esse evangelho do pano de saco, da humilhação em toda a terra, e está terminando de pregar o evangelho em toda a terra. Por isso que o arrebatamento está para acontecer. Não perca essa oportunidade. O Senhor está te chamando. Você precisa conhecer mais sobre esse tema. Veja nas nossas redes sociais. Entre em contato conosco. Nós queremos falar com você enquanto há tempo desse tema. Não lute contra você mesmo. Dê uma oportunidade para o Senhor preparar você para reinar com Cristo durante os 1000 anos. Você é escolhido. Você foi escolhido para ser rei. Você foi escolhido para entrar na eternidade. Você foi escolhido para estar com Cristo 1000 anos. Você foi escolhido para Nova Jerusalém. Mas não tente entrar sozinho. Não tente entrar sozinho, você não vai conseguir. Não faça como os reis de Israel que caíram. Mas tome o caminho de Davi, que se arrependeu. Ele reconheceu o profeta. Ele se arrependeu. E ele foi honrado por Deus. Faça o mesmo agora. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Se você ainda não tem o Senhor, é o momento de você recebê-lo agora, seriamente. E se você quer se reconciliar também com Deus, é o momento de você fazê-lo. Pode ser esse o último momento da sua vida.
aquele que decide quem vive e quem morre todos os dias, ele me mandou trazer essa mensagem para você. Fale comigo, poderoso Senhor Jesus. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Hoje eu entendi que eu nasci para ser um rei. Mas eu também entendi, Senhor, que eu não vou conseguir sozinho. Hoje eu entendi, Senhor, que o Senhor estabeleceu apóstolos, pastores, profetas, evangelistas e mestres, desde Atos dos Apóstolos, capítulo 2, para conduzir a igreja. Hoje eu entendi que eles caíram e estão fazendo uma obra para ti no ato exterior. Pecado e apostasia. Eu entendi que em toda a história da tua palavra, quando esses homens caíam, o Senhor levantava profetas. E esses profetas vinham com a mensagem dura de arrependimento e repreensão. E trazia de volta a realeza para a linha central da vida. Senhor, eu vi hoje que o Senhor não iria perder a sua redenção. Todo o preço que foi pago para colocar um grupo nos céus. O Senhor não iria confiar nesses homens. Por isso eu entendi que o Senhor enviou mensageiros com a mensagem de repreensão e de arrependimento. Eu entendi que o Senhor está colocando aqueles que vão entrar no arrebatamento de pano de saco hoje, em profunda humilhação. Eles vão sair dessa terra em profunda humilhação, como a escória desse mundo. Eles vão sair dessa terra humilhados e perseguidos, mas eles serão exaltados por ti. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero esse evangelho. Eu quero ajuda. Guia os meus passos. Me prepara. Me tira do ato exterior. Eu estou cansado de obras sem ter experiências reais contigo. Eu preciso de ajuda para entrar no Santo dos Santos e permanecer ali até o arrebatamento. Hoje eu nasci de novo, no poderoso nome de Jesus. Muito obrigado, você que fez essa oração. Também quero agradecê-los aqui, a você que está nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Eu quero pedir para você dar um link aí, um like nessa rede social, dar um like aí na nossa página, envie essa mensagem para alguém, está bem? Envie para alguém essa mensagem. Vamos evangelizar juntos, está bem? Muito obrigado mesmo, de coração. É um tempo de nos humilharmos. Deus abençoe vocês, no poderoso nome de Jesus Cristo. Aleluias. O Senhor abençoe cada um de vocês aí. Agora nós já saímos das redes sociais. Estamos só nós aqui no